Saudações, aventureiros de Heartland! Nesse vídeo eu vou te falar 5 perguntas que você precisa fazer antes e enquanto você cria a sua história. E também passar uma dica que me ajudou muito a entender como histórias funcionam e me ajudou a aprender mais narrativa e analisar mais obras de ficção. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder, que a gente vai trazer muito conteúdo de narrativa que vai dar todas as dicas que você precisa para criar a história que você sempre quis. Eu sou o Zawardo e você está no canal Heartland, de narrativa, RPG de mesa e criação de mundos. E a primeira pergunta é: o que eu quero que a minha audiência sinta? Emoções. Isso tanto para cada cena que você fizer, quanto para a história inteira, do humor geral dela, se é uma história mais triste ou mais aventuresca, se é pro cara mais ficar feliz, ou ele ter reflexões filosóficas com tema dark ou qualquer coisa assim que você quiser. Mas as emoções principais que você também precisa ter em mente são aquelas que geram o engajamento na história e geram a própria diversão, que eu vi nos meus estudos mais atualizados aí de narrativa, as minhas análises, que por exemplo, a tensão. Não saber o que vai acontecer na história, o que será que vai acontecer, então o leitor fica na página para continuar nisso. Ou a emoção de ter um apego com um personagem ou com o mundo que você criou e o cara continua na história para conseguir ver esse personagem se dando bem, ou ele sente tanto ódio do vilão que ele quer ver esse cara se dando mal no final e ele fica na história por conta disso. Também o fascínio, outro que gera engajamento, o fascínio dos detalhes do seu mundo. Você precisa ter noção das emoções que você quer passar para o seu leitor para você colocar nas suas cenas e em cada momento da sua história o que vai gerar essa emoção. Segunda pergunta: o que eu quero que a minha audiência entenda? Entendimento. Isso aqui se relaciona com as emoções, só que eu tô dizendo aqui mais do lado lógico da coisa e a ver com ideias. Por exemplo, você quer que o leitor entenda que a cidade onde o seu herói tá, ela é bem perigosa. Então você vai colocar elementos ali que vão mostrar os perigos. Isso poderia ter a ver com a emoção de o leitor também sentir medo? Poderia. Mas também, se for uma comédia, você ainda pode adicionar coisas que vão deixar a cidade perigosa, mas que o leitor ainda vai se divertir. Essa é a diferença entre o entendimento e a emoção. Outra coisa, a ver com os personagens. Por exemplo, você quer que o leitor entenda que um personagem seu, ele é um cara muito raivoso, ele é meio que um babaca às vezes, mas no fundo ele é um cara legal e você quer que o leitor goste dele. Esse gostar, apego da emoção, mas ainda assim, como você vai colocar nas suas cenas as coisas que vão mostrar que o seu personagem é um cara babaca, é um cara meio raivoso que tá conseguindo lidar com isso. Ou o herói. Você quer um herói que você quer mostrar que ele é um cara exausto, que não aguenta mais aventuras, só que ele ainda assim não quer decepcionar as pessoas que acreditam nele, então ele continua em vez de se aposentar, que é o que ele realmente quer ter na vida. Tudo isso aqui você vai mostrar mais do que contar na sua história. Tem funções específicas do mostrar versus contar, isso é assunto para outro vídeo, mas aqui você já começa a ter noção de como você vai fazer para não simplesmente fazer o narrador ou qualquer outra mídia que você tiver contando de meu personagem é um cara raivoso, gostem dele. Não faça isso. E a terceira pergunta, que vai juntar as outras duas também, que é: como essa coisa que eu quero colocar na história vai contribuir para a narrativa? O propósito narrativo das coisas que você quer colocar na história. Porque, por exemplo, se você quer dar um passado muito trágico para o seu herói, um passado bem trágico mesmo, de muito sofrimento, mas a sua história é meio que uma comédia ou é para ser um humor mais feliz, animado, de vamos lá, bater no vilão e conseguir salvar o mundo de uma forma bem divertida. Como que esse passado trágico, ele tá contribuindo para isso? Porque, primeiramente por que você escolheu esse passado trágico? Qual é o propósito de você ter escolhido esse elemento para sua narrativa? Você escolheu isso para gerar um apego no personagem através da simpatia, que é quando você sente meio que uma dó do personagem e você quer que ele consiga vencer na história? Se for por isso que você colocou o passado trágico, tem outras formas de criar isso daí na sua história, não precisa fazer isso. Porque o que pode acontecer é que o que você quer colocar, na verdade, vai atrapalhar na narrativa. Mesmo se tem coisa que você quer colocar porque você acha muito da hora,
o que é super válido, você colocar algo só porque você acha muito da hora e quer que outras pessoas vejam o quão da hora é, você também deve ver se isso vai atrapalhar na sua narrativa e saber o porquê você está colocando isso. Nesse exemplo aí que eu dei do cara com passado trágico, um passado muito trágico pode fazer com que o leitor fique muito triste. E o humor da história, que é para ser animado, tem uma quebra temática de humor que faz você ficar meio esquisito, sabe? Não casa uma coisa com a outra, não combina. Outra coisa, se você coloca cenas de luta na sua história, cheias de sangue para todo lado, descrição muito gráfica, um monte de gente rolando cabeças por aí. Se você está fazendo isso porque você quer que a sua história fique mais tensa ou que seja levado a sério, porque também tem outras formas de fazer isso. E, inclusive, isso é um erro comum que pode fazer, na verdade, sua história parecer até boba. Se você não tomar cuidado, ficar enchendo de sangue. Não precisa, cara. A sua história, o seu livro não é um açougue, tá? Mas isso também não pode acontecer só na hora do humor da sua história, de ter essa quebra temática de humor. Isso pode acontecer até na própria estrutura dela, da tensão que vai subindo até o clímax. O personagem falhou num objetivo. Vamos dizer que ele teve uma derrota bem derrotada. Tanto faz, ó. O personagem falhou no objetivo, agora ele tem que saber como ele vai se reerguer. Tá, mas como que isso vai afetar nesse andamento da tensão que sobe até o clímax, que é o pico de maior tensão, onde o leitor tá super engajado, pra daí a resolução fazer com que a tensão vai abaixando, que dá a sensação de terminou o livro. Como vai afetar a velocidade da história? Isso são coisas estruturais da narrativa. Tem formas de fazer um personagem ser derrotado e ele continuar para ainda manter isso, mas você precisa também sempre verificar isso daí na sua história, e as dicas que a gente vai passar aqui no canal também vai ajudar nessas questões. E essas três coisas que eu acabei de falar, dessas três perguntas, ainda tem mais duas, fica aí no vídeo, mas essas três perguntas, elas juntas já formam uma dica super valiosa que eu tenho, que me ajudou muito ao ver narrativas e entender narrativas, que nada mais é que criar uma história é juntar o que você quer passar pro seu leitor, o que você quer que ele sinta e entenda, o que você acha da hora que você quer mostrar, e juntar isso com princípios narrativos, coisas comprovadas que funcionam, de como criar apego, tensão e tudo mais, aí coisas milenares. Pega um, pega outro, bam! História! Isso aí. Porque é o seguinte, histórias nada mais é do que uma manipulação. Eu já tinha ouvido essa dica várias vezes antes de grandes autores, que histórias são uma manipulação das emoções do leitor, mas naquela época ainda não tinha encaixado muito bem na minha cabeça. E o que eu gostaria de fazer com você que está assistindo aqui o canal e ao longo dos vídeos é conseguir fazer as ideias clicarem para finalmente conseguir ter essa percepção que eu tive também para construir melhor essas histórias. Onde histórias são essa manipulação emocional, manipulação de tudo na verdade. É você passar uma experiência para sua audiência, qualquer que for, leitor, algum cara que assiste algum filme que você está criando, leitor de quadrinhos, não só de livros. Ficção é passar uma experiência. E tudo que você coloca na história precisa contribuir para essa experiência que você quer causar. E se tiver algum problema com os princípios narrativos na sua história, vai tirar essa experiência do que você quer. Se você quer que o seu herói seja um cara que as pessoas vão gostar, mas esse cara, ele é um babaca que judia do vilão e sempre ganha do vilão quando eles se encontram. O que pode acontecer é que o leitor vai começar a odiar o seu herói e torcer para o seu vilão vencer. Pode acontecer. Isso é um problema de princípios narrativos. E é por isso que, vendo os vídeos aqui do canal, conforme mais você aprende, mais vai dar para você manipular essas coisas para conseguir criar a experiência que você quer. E esse também é a forma como a gente trabalha no nosso serviço de análise narrativa e de leitura crítica também, que a gente lê a história, a gente vê o que você está tentando fazer, se focando no que você quer passar para o seu leitor, e a gente compara com os princípios narrativos, vê o que a gente teve de experiência vendo a história, para ver se teve alguma coisa que não funcionou, que quebrou a experiência, que a gente teve um entendimento totalmente errado, porque as ordens do que estava no livro não estavam muito bem claras. E se você quiser saber mais desse serviço, me chama lá no direct do Instagram, que eu vou ficar muito feliz em te contar mais como a gente faz isso e como a gente pode ajudar você a criar a história que você sempre quis. Quarta pergunta que você precisa se fazer é:
Que promessas eu tô criando para minha audiência? Você sempre está fazendo promessas na sua história. E se você não cumprir essa promessa, você vai fazer o leitor ficar muito frustrado, cara. O cara vai se sentir traído. Ele entrou na história esperando uma coisa e teve outra completamente diferente. E mesmo plot twists precisam de promessas, precisam daquele famoso foreshadow, de mostrar coisas anteriores que fazem o plot twist ser acreditável. Tudo é promessas, principalmente no início do livro, são as mais importantes. A forma mais básica de criar uma promessa, bem resumido mesmo, é quanto mais você se foca em algo na sua história, por exemplo, no caso de livros. Descrição, quanto mais você descreve uma coisa, um personagem, mais detalhes você dá para aquilo, mais o leitor vai achar que é importante, então ele vai achar que aquilo vai ter algo que vai alterar a trama, por exemplo. Mas eu já fiz um vídeo sobre promessas explicando melhor como criar, os cuidados que precisa ter, e eu vou deixar esse vídeo aqui no card e na descrição. Então vai lá e assiste. O card é pra cá, tá? E a quinta pergunta é: quais são as necessidades da mídia que eu escolhi para contar essa história? O que você precisa fazer dentro dessa mídia, que é o meio onde você está contando a história, seja livros, audiovisual, quadrinhos, o que você precisa fazer, as necessidades técnicas dessa mídia em específico para conseguir transmitir o que você quer, causar aquela experiência para o seu leitor, mostrar o que está acontecendo. Porque sim, cada mídia tem necessidades próprias para causar uma experiência. Um texto, livros, contos, que seja, até entre gêneros literários de conto, romance, tem as próprias necessidades, mas texto no geral. Tem prosa dos parágrafos, as descrições, como você vai fazer, os tipos de narrador onisciente ou não, o narrador que entra na cabeça, e uma mídia de HQs, quadrinhos. Tem o enquadramento, as cores, as caixas de diálogo, como elas vão ser estilizadas para mostrar que um personagem está gritando, que eu já vi muito quadrinho fazer, fica muito legal. Uma mídia que é puramente visual, sem texto. Eu já vi um japonês criando uma história onde eram várias ilustrações digitais, composições, e tava muito legal, cara. E eu percebi que também dá para criar nesse tipo de mídia somente visual. Também se aplica se você estiver criando alguma animação de filme mudo, por exemplo. Mas isso aí já vai ter outras necessidades técnicas para você mostrar dentro dessa ilustração que você está fazendo, a tensão, o apego no personagem, a velocidade, a trama. Cada imagem provavelmente ia precisar fazer alguma função para manter a história indo. Um audiodrama. Audiodrama onde você só vai ouvir as coisas. Se não tiver narrador, no caso, nesse audiodrama como se fosse uma sessão de RPG, aí teria que ver os efeitos sonoros que ia usar para mostrar as coisas. Os personagens talvez iam precisar falar algumas coisas óbvias do lugar para entender o que está acontecendo. Um jogo de videogame, como a mecânica do jogo vai ajudar a contar a história e passar essa experiência. E até música. Uma banda que eu amo, Glory Hammer, que conta uma saga épica de um príncipe lutando contra unicórnios mortos-vivos, contra um mago do mal que depois vai pro espaço e cria uma legião de águias mortas-vivas que eles vão lutar com submarinos espaciais atômicos. Como que a entonação do cantor, como que as letras, como que a melodia vai ajudar para criar toda essa coisa épica. Ouça Glory Hammer. E até promessas, cara. Promessa também tem a ver com a mídia. Se você do nada começar um narrador em primeira pessoa, né? Um narrador que fala, eu fiz tal coisa, eu vou fazer... não, eu vou fazer não, mas eu fiz tal coisa, eu faço tal coisa. Aí muda para um narrador que fala você, um narrador em segunda pessoa. Ou um narrador onisciente, que é um narrador que sabe de tudo que tá acontecendo. E um narrador do nada ele fica limitado. Também é uma quebra. Também é uma quebra de promessa, de mídia. E você que assistiu até aqui, eu te convido a virar membro do clube do canal, onde a gente vai fazer vídeos exclusivos respondendo as perguntas que você tiver com prioridade, vídeos exclusivos para você. Até a próxima!